Galera, ontem foi um dia histórico para o esporte nacional, para o esporte brasileiro. É claro, desde semana passada nós já estamos tendo aí uma enxurrada, um turbilhão de novas conquistas, de coisas que estão deixando o brasileiro sonhar. Tá? O Brasil está voltando a jogar um futebol legal, tá? Vamos ser bem sinceros, o Brasil está voltando a mostrar um futebol razoável. O futebol feminino, poxa vida, nem se fala. O Brasil tem o rei do futebol, o Brasil tem a rainha do futebol, né? Pelé e Marta. Cara, e a luta, cara? A luta cada vez mais ela nos dá aquele prazer. Me lembra lá atrás, na década de 90, quando eu era bem pequenininho, década de 80, bem pequenininho, que eu ficava até de madrugada para ver as lutas do Mike Tyson. Semana passada, o Poatan, porra, cara, o Poatan reconquistou o título de uma forma, reconquistou o cinturão de uma forma absurda. E aí ontem, o UFC Brasil, um card que não, que eu vou ser bem sincero, o card preliminar não tinha me enchido os olhos, mas tiveram lutas muito boas. Infelizmente, uma das lutas principais para os brasileiros do Walter Walker acabou caindo, mas as lutas foram realmente muito boas. O card principal começou ali capengando, uma luta ou outra ali mais esperada, a decisão, porém, né, a do Jonathan, todo mundo estava também muito empolgado, mas ele acabou sendo amassado. Posso até dizer literalmente amassado, porque ele saiu com a lataria bem avaiado. E aí, Charles do Bronx ganhou a luta do UFC Rio de uma forma muito dominante. Ele passou o carro no Matheus Gamrot, ele realmente mostrou que ele é muito superior. Só que antes de começar a falar dos resultados do UFC Rio, eu preciso fazer uma menção honrosa, tá bom? Eu preciso realmente fazer uma menção honrosa. Ontem tivemos o Mister Olímpia, tá? Eu sei que o pessoal da luta aí não, às vezes não acompanha muito, né? Enfim, mas o brasileiro Ramon Dino conquistou o tão sonhado título de Mister Olímpia. A categoria mais, como vou dizer assim, conhecida é sim a categoria peso pesado. Mas a categoria peso pesado parece que não vem chamando atenção nos últimos anos como deveria, como era antigamente, numa época de Arnold, de Coleman, né? E nos últimos anos a categoria Classic, Men's Classic, já não sei o nome da categoria, acho que é Classic, ah, tomou muita atenção da mídia por causa de um cara chamado Siban. O Siban ele veio mostrando, não somente no físico, mas também no carisma, uma pessoa que realmente sabia usar o marketing a seu favor. Ramondino bateu na trave por 2 vezes, né? 2 vezes ele ficou em segundo, mas perdeu para o melhor de todos. Ano passado ele ficou em terceiro ou quarto lugar, ele não estava muito bem preparado. Então ele resolveu mudar. Ele voltou a treinar com o Pacho, que é um excepcional treinador, que inclusive também, se eu não estou enganado, é treinador do, do campeão do peso pesado, tá? Do verdadeiro Mister Olímpia, né? Como se diz. E o Brasil ontem lavou a alma, cara. O Dino, depois de tanto tentar, realmente conseguiu, de uma forma muito superior, a conquista do título do Mister Olímpia 2025. Tá? Então, parabéns. O Brasil, cara, o Brasil é um país que realmente ele sofre em tantas coisas, mas no esporte é um país que quebra barreiras, é um país que realmente, de verdade, supera todos os limites. Então, parabéns para o Ramondino e é isso. Só que não podemos esquecer o segundo lugar, Mike Summerfield, o famoso Mike Summerfiltro, ele teve que cortar 4 quilos a mais aí do que o normal, né? Por quê? Porque na pesagem do Mister Olímpia, o peso é de acordo com a sua altura. Então você tem um peso máximo para determinada altura. E nas pesagens anteriores, nas medições anteriores, ele tinha 1,75 m. E ele bateu 1,73 m, eu acho que é algo assim. Então eu acho que ele teve que perder 4 quilos. Esses 4 quilos fizeram a diferença. Então, com certeza, ano que vem, o Mike Summerfiltro virá muito melhor. Mas o Ramon vai estar preparado. O Ramon vai defender o seu título de forma brilhante, como foi esse Olímpia. Parabéns, Ramonzinho. E, né,
Ontem eu já tinha feito essa postagem aqui no meu Instagram. Segue lá, mr_breda, tá marcado aí em cima na tela. Que hoje lavaríamos a alma, né? Ontem lavaríamos a alma e realmente lavamos a alma. O Ramondino conquistou o título do Mister Olímpia e o Charles lavou a alma. Não foi um título mundial do UFC? Não foi. Cara, mas não é essa a questão. O Charles, ele é um patrimônio nacional. O Charles é um patrimônio nacional e tem que ser tratado dessa forma, tá? Tá bom, não é um patrimônio nacional esportivo. O cara já é um hall da fama do UFC. Quando ele se aposentar, ele vai virar hall da fama, isso é indiscutível. O cara já foi campeão. O cara já disputou título. O cara é o maior finalizador da história do UFC. Eu acho que ele é o maior ganhador de bônus. Então o cara merece muito, muito, merece ser respeitado. O cara saiu do nada, o cara foi desacreditado pelos médicos quando criança. Até eu postei um vídeo ontem trazendo um pouquinho da história dele, tá? Um vídeo simples, um vídeo curto, mas que dá aí para você ter uma ideia do que é o Charles do Bronx. Então não esquece de ir lá, dar uma assistida, curte, comenta, compartilha. Isso me ajuda muito, tá bom? Para cada curtida que você dá, o YouTube mostra isso para mais 10 pessoas, provavelmente. Né? Basicamente ele mostra para mais 10 pessoas e isso acaba atraindo muito mais atenção para o canal. E o canal, para ele crescer, ele precisa da sua ajuda. Ele precisa de você, ele precisa do seu like, ele precisa do seu comentário. Tá bom? Ele precisa da sua interação, então eu conto com você. Então ontem eu já tinha feito essa menção aí, né? E feita hoje essa menção honrosa aos nossos dois campeões. Então vamos falar. Eu não vou falar de todas as lutas, vou ser bem sincero, tá bom? Não vou falar de todas as lutas. Vou dar uma pincelada daquilo que. Eu vou dar uma pinceladinha, mas eu não vou comentar, tá bom? Aí a primeira luta, o Luan Lacerda contra o Simon Oliveira. Eu fiz um vídeo falando que eu não conhecia os dois, mas depois, na hora que eu bati o olho no Simon aqui, eu lembrei que ele perdeu para o nosso atleta, o Davi Martinez, nosso atleta lá da Toshinkai do México. Ele perdeu, na estreia do Davi, ele perdeu, né? E o Luan, cara, ele é um aluno do Dedé Pederneiras, então, né, venceu aí com méritos. O Simon, acho que não conseguiu nenhuma vitória na organização e provavelmente está fora do UFC na próxima atualização. Eu não acho que ele vai conseguir continuar, tá bom? Na segunda luta da noite, tá? A Júlia Polastri, a Júlia... como é que é o apelido dela, cara? Eu achei o máximo o apelido dela. Psycho? Júlia Psycho, algo assim. Lutou com a Carol Kowalkiewicz, tá? A Carol já é uma atleta mais velha, ela tem 39 anos, mas ela é uma atleta um nível razoável, tá? Ela já chegou a disputar o cinturão, mas eu acho que, cara, ela foi, digamos assim, espancada. Ela foi jambrolhada, como diria Money Moicano, pela Júlia Polastri, tá? E, cara, foi uma luta legal, gostei muito. A Júlia finalizou a luta com um chutão na cabeça e batendo ali em pé. E foi muito, muito legal mesmo. Na luta seguinte, o Lucas Rocha, da Shootbox, com o Nico. Cara, foi uma luta muito boa, uma luta bem, bem disputada mesmo. Cara, e o Lucas provou aí que é um moleque duro, ele não é qualquer um, esse moleque vem pra movimentar. Aí com umas 5, 6 lutas aí ele vai estar voando na categoria, tá? É o Brasil se renovando, é o Brasil trazendo novos contenders aí, né? Eu acho que ele veio pelo contender, então literalmente, né? Um novo contender pra categoria. Aqui, cara, não tem nem o que falar. A GOAT do Jiu-Jitsu, cara. GOAT cara, ela é a... Pô, mano, essa menina é fora de série, cara. Até brinquei com o Carlão Barreto, mandei uma mensagem pra ele. Falei, meu, quando ela montou, cara, parecia um Arona ali, ó. Brrr, brrr, cara, uma pujança física, cara. Uma soberania. Ah, mas ela pegou a Honda russa, né? Que só tem Honda russa porque, puta merda, é só zoeira, porque não tem nada de Honda. Mas, cara, é a primeira luta da Bia na organização. É a primeira luta da Bia na organização. E ela literalmente passou. Não, literalmente passou o carro, né? Ela não pegou o carro e passou por cima da menina, mas. Foi um atropelo, cara. Foi um atropelo num nível absurdo. Ela fez o que ela tinha que fazer. Ela fala muito bem. Talvez ela fale um pouquinho demais, né? Ela se prolonga, talvez ela vai ter que, em umas próximas entrevistas aí, ser um pouquinho mais sucinta, mas com muita intensidade, tá bom? Com muita intensidade.
Fundamento do evento, só isso, por isso que eu tô dizendo, tá? Eu percebi que talvez a repórter ali, mas enfim, cara, eu quero que vocês não vim aqui falar sobre isso. Cara, mas a Bia Mesquita chamou minha atenção num nível assim, cara, ela provou que realmente ela é uma GOAT do Jiu-Jitsu que veio para detonar a categoria. Cara, essa menina vai ser campeã. Essa menina vai ser campeã. Escreve e me cobra depois. Ela vai ser campeã. Garanto isso. Vitor Petrino contra o Thomas Petersen. Thomas Petersen, um wrestler de um bom nível. É que assim, né? Quando a gente fala um bom wrestler, o povo, não sei o que. Eles querem comparar aí com o Randy Couture, eles querem comparar com os grandes campeões. Cara, nos Estados Unidos, cara, um americano é base para ele. Qualquer cara na faculdade, ele vai passar pelo wrestling. E quando se fala um bom wrestler, cara, às vezes o cara não foi campeão. Ele não foi campeão americano, às vezes ele nem foi profissional. Só que, cara, lá o nível é tão absurdo que, cara, isso me lembra lá atrás, cara. Por exemplo, o Carlão Barreto contra o David Benetot. Cara, ninguém falava de David Benetot, todo mundo só falava Carlão Barreto contra Mark Kerr. Só que no meio do caminho tinha um wrestler, cara, fudido, um wrestler muito bom. E como o próprio Carlão Barreto falou, cara, ele não conseguia pensar em outra pessoa, ele conseguia pensar somente no Mark Kerr. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, e no meio da pedra tinha um caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, e no meio da pedra tinha um caminho. E é isso. E ele pegou o Vitor Petrino. Cara, o Vitor Petrino, ele cansou um pouquinho, tá? Tem que ser dito isso, ele cansou um pouco. Só que, pra mim, foi cirúrgico uma coisa que aconteceu no intervalo. O Cristiano Marcelo provou mais uma vez que ele é um puta no treinador. Como ele sempre foi, tá? Ele transformou o chão da chutebox numa época de Vanderlei Silva, Pelé, Maurício Shogun, enfim, tá bom? E ele olhou pro Petrino assim e falou assim, cara, não tenta inventar. Bate manopla. É igual bater manopla. Vai bater manopla. Bate manopla. Cara, o Petrino ali teve uma troquinha ali e tal, de repente ele... Pá, 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 bum! Nocaute. Nocaute. Cara, o Petrino, estando bem nessa categoria, ele é um perigo. Ele é um perigo porque ele é um puta do lutador. Ele é muito técnico. O cara pesou 113 quilos e o cara tava rasgado. Com 113 quilos. O cara, que nem foi comentado, o cara mostrou um tanquinho na hora da pesagem. Entendeu? Então imagina como esse cara é condicionado, tá? Só que ele realmente cansou. É muita massa muscular, são 113 quilos de músculo, é muita massa muscular para você ficar trocando porrada. Aí pega um wrestler que vai cansar seu braço, obviamente, ele vai fazer você cansar os braços, mas deu a lógica e o Petrino ganhou. Jafel Filho contra o Carpinteiro. Nossa, cara, zoa que fala. Eu fico fazendo essa zoeirinha, os caras não fazem nas transmissões, né? Ele pegou o Carpenter e, cara, o Jafel Filho, cara, finalizou bonito. Finalizou bonito. Acabou a luta bem. O Jafel Filho é pastor, né? E, cara, como é bonito ver o cara que ele faz aquilo por amor. Você vê que não tá fazendo por dinheiro, cara. Não é dinheiro, é por amor. Então, uma ótima luta do Jafel Filho. Lucas Almeida contra o Answell Jr. Cara, Lucas Almeida foi jambrolhado e rejambrolhado, tá? Pra mim ele lutou muito mal, não deu nem 1 minuto e 42. Foi uma lutinha bem fácil, vamos aí pro Michael, né? É complicado falar isso, né? Porque é ele que subiu lá, ele que sabe tudo o que tá passando. Mas ali dentro a luta foi relativamente fácil pro Michael. Não sei se ele estava machucado ou não, tá bom? Aqui a gente já. Aqui acabou os preliminares. Aí o Carcassinha contra o Khan Offley, ou Gengis Khan. Cara, o que falar dessa luta, né? Tempo, 3 minutos e 20. Carcassinha foi finalizado. Foi pego nas costas e foi finalizado. Carcassinha aqui de Campinas. Carcassinha tem uma raiz Carson Grace, tá bom? Ele era aluno do Marcelo Ferreira, que foi aluno do Orlando Saraiva, que foi aluno direto do Carson Grace, tá? Ele sempre foi muito agressivo, muito um jiu-jitsu pra frente, tá? Hoje ele tá na Fight Nerds, eu ainda acredito que ele tá se adaptando, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Humilde opinião, o Carcassinha caiu no erro de todos os outros lutadores de jiu-jitsu que sentiram o gosto de trocar porrada. Todos os caras do jiu-jitsu acreditam que pode trocar porrada com um cara que troca porrada. Não estou falando que o Khan Offley troca porrada, não é isso. Mas o cara talvez deixa de fazer aquilo que
Ele sempre fez muito bem, ser um finalizador, partir para cima, para trocar porrada. Eu entendo que para ele a porrada tem que ser um caminho para chegar no corpo a corpo, né? Mas é claro, o Kanoff também mostrou isso, é também um cara muito bom de chão, de luta agarrada. E luta é isso, cara, só perde quem põe a cara, entendeu? Eu acho que o Carcassinha ainda tem linha pra queimar, acho que ele tá vindo de 2 derrotas, é isso? Agora são 2 derrotas seguidas, eu não tô com o cartel, o card aqui, né, o cartel. Mas, cara, não importa, o Carcassinha ainda tem linha pra queimar, foi pra uma equipe muito grande. Uma coisa que eu percebi, posso estar enganado, tá? Não assisti muito as últimas lutas, as últimas, assim que eu digo, as 3, 4 lutas do Carcassinha, mas a impressão que eu tive na movimentação de braço dele é que talvez ele está começando a querer pegar um jogo igual ao do Rolf, movimentar, e eu não sei, eu não lembro da característica dele, se ele já fazia isso ou não. Se ele fazia, tudo bem, mas você mudar, quando você já é um profissional e você mudar a sua característica é um pouco complicado, tá bom? Mas é isso, tá? Parabéns pro Cano e bora lá, Carcassinha, tem que meter a cara e já era, entendeu? Jonathan Diniz, né, peso pesado, contra o Mário Pinto, até fizeram uma brincadeira, o Pinto vai vir duro e o Jonathan não pode vir emocionado. Brincadeiras à parte, né, até porque o brasileiro perdeu, infelizmente, eu tava torcendo muito pro Jonathan. O Jonathan é um kickboxer de primeira linha, tá? Se eu não estou enganado, ele foi o primeiro brasileiro a ser contratado pelo Glory. Mas, nesse nível, ninguém vai querer trocar porrada com ele, entendeu? O cara vai ter que ser louco pra querer trocar porrada com um cara igual o Jonathan Diniz. E o Mário provou por A mais B que MMA não é só trocar porrada, MMA não é só trocar chão, MMA não é só grudar o cara na grade e amassar, né? MMA é um jogo de xadrez onde o mais inteligente, estando em condições iguais de condicionamento, de treinamento, o mais inteligente vai vencer. E é isso. E o Mário foi mais inteligente, tá bom? O Pinto foi mais inteligente, tá bom? Então o Mário venceu aí bem, né? Venceu bem, jambrolhou, temos que dizer, foi jambrolhado o Jonathan Diniz, mas eu vou falar que eu acho que isso aí é muito bom também, não posso negar. Não posso negar. Isso daí te cria uma... Cara, a real, ninguém aprende na vitória, você só aprende na derrota, não adianta. Você só aprende na derrota. Na vitória, cara, todo mundo ali vem, passa a mão na sua cabeça. Ai, pô, venceu. Ah, isso, aquilo. Cara, você só aprende na derrota. E é assim. E é assim. E assim nós vamos. E assim caminha a humanidade. E assim nós vamos levando. Parabéns pro Mário e Jonathan. Agora é baixar a cabeça, irmão, e vai que vai. Cara, você tem uma trocação primorosa e vai voltar mais forte do que nunca. Vicente Luque contra o Joel Alvarez. O Vicente Luque, cara, é o fenômeno incompreendido. Ele é um fenômeno absurdo, sempre foi um fenômeno, só que depois que ele teve o aneurisma, ele não voltou a ser o mesmo, né? Aí pegou um cara que nunca tinha perdido uma luta, nunca tinha vencido uma luta na decisão, todas as lutas foram pela via rápida, né, um espanhol, que é muito bom. O cara é um trocador muito bom. E o Vicente Luque não conseguiu se encontrar. A real é essa, né? Eu não sei. E ele não teve. Tá, eu falei do aneurisma, mas, cara, ele não teve medo de trocar. Tá? Já no começo da luta, a luva passou ali no olho, que acabou com o jogo dele. Essa é a pura realidade também, né? Precisa ser ressaltado isso. Conforme passou a luva no olho ali, o olho dele começou a inchar. Na hora eu me lembrei, Vitor Belfort contra Randy Couture, né, na revanche, ali quando o Vitor ganhou o cinturão em cima do Randy Couture, o Vitor passou o cruzadão ali, o canto da luva, a costura da luva raspou e cortou ali por dentro do olho do Randy Couture e o Vicente Luque, mesmo assim, continuou lutando. Ele entendeu ali que não tinha sido o dedo, que foi a luva, e ele continuou lutando, mas aí, cara, e aí aconteceu uma coisa no intervalo do segundo pro terceiro round, onde o treinador principal, eu vi que se ele falasse assim, ó, não dá, meu olho tá doendo muito, tô com muita dor no olho, tá me incomodando muito, daí eu acho que era o lutador do Brasil, ele, Robocop, eu acho que era ele, tá, não consegui ver direito. Vai irmão, deu aquela injeção de ânimo e ele continuou, tá? Mas o treinador principal que estava dentro, pra mim, ele estava muito propenso a encerrar a luta, tá? Se o Vicente Luque fala assim, mais uma vez, não, meu olho tá doendo muito, ele ia encerrar, porque ele já tinha balançado a cabeça assim que não dava mais, o treinador,
Tá? E aí o de trás deu aquela injeção de ânimo no Vicente Luque, e o Vicente falou, meu, vou tentar mais um pouco. E aí a decisão, né, foi clara, né? O Vicente Luque ficou ali quase, sei lá, mais de 2 minutos ali com um triângulo invertido ali encaixado e... Mas é isso, é luta, agora é voltar para a trincheira e rever e ver o que vai acontecer, né? Davidson Figueiredo contra Montel Jackson. Davidson, parabéns, cara. Puta merda, cara. Eu não sei se isso aqui vai chegar em você, provavelmente não, meu canal é pequenininho. Cara, Davidson, parabéns, velho. Você lavou a alma ontem de todo mundo, cara. Todo mundo. Eu não vi ninguém, eu, Mauro Breda, não vi ninguém falar que o Davidson ia ganhar. Todo mundo dava vitória pro Montel Jackson. Todo mundo. Inclusive eu, tá? Inclusive eu. Não vou negar. Porque o Montel Jackson, apesar de ser, acho que 15º do ranking. 15º do ranking, tá marcado ali. Cara, ele é muito maior que você. Muito maior que o Davidson. Agressivo. Um boxe primoroso. E o Davidson tirou o Montel para nada. Só que me assusta ver um juiz dar vitória pro Montel. Me assusta, cara, ver que ainda hoje, cara, em 2025, os juízes não sabem pontuar. Cara, é impossível. O Davidson ganhou 2 rounds muito claros. E pra mim ele também ganhou o terceiro, tá? Pra mim ele também ganhou o terceiro. Sendo bem sincero. Tá? Porque o que o Montel fez no terceiro round não diz nada. Absolutamente nada. E o Davidson foi muito superior. E na hora da decisão, um dos juízes dá a vitória pro Montel. Cara, que isso, velho? Que isso? Tá parecendo um jogo do Corinthians. O Corinthians é roubado. Dentro do próprio estádio do Corinthians ele fica por isso mesmo, cara. Mas enfim, o Davidson passou o carro. O primeiro e segundo round foi... Nada é perfeito, mas vai, cara, foi perfeito, cara. Ele tirou o Montel para nada. O Montel ficou com medo de entrar nele, cara. O Montel ficou com medo de entrar nele e levar a queda. O Montel ficou com medo de tudo. Davidson, parabéns. Mais uma vez, cara, parabéns. Tirou onda, cara. E aí, cara, ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho, velho, pra aquilo que todo mundo tinha ido lá ver. As pessoas se esqueceram, cara, que antes do Charles, cara, tinha um exército brasileiro competindo. Cara, quando o Charles anunciou que ia lutar, os ingressos se esgotaram em 2 horas. 2 horas. Na semana do evento agora, cara, teve amigo meu me ligando perguntando se eu sabia quem tinha ingresso. Aí eu liguei para outro amigo, que liga para outro amigo, para ver se consegue. E não conseguiu. Não conseguiu. E depois eu descobri que ele conseguiu. Ele me ligou falando, olha, consegui. Cara, mas tava esgotado e todo mundo queria assistir esse evento. Como eu queria estar lá. Eu queria ter ido. Porra, como eu queria. Mas, cara, quando o Charles Oliveira falou assim, ó, vou lutar essa parada aí, joga na minha. Todo mundo falou, cara, o Charles vai lutar. Só que também veio aquela interrogação. Caramba, cara, sei lá, 3 meses atrás o Charles foi nocauteado. Brutalmente. O Charles foi nocauteado brutalmente. O Charles nunca tinha sido nocauteado. E aí, o adversário, Fiziev. Rapaz, quando foi falado que era o Fiziev, que é um striker muito bom, muito duro, nocauteador, todo mundo ficou com medo. E todo mundo falou assim, graças a Deus, quando esse cara se machucou. Só que ele se machucou, cara, faltava, sei lá, 2 semanas pro evento? 3 semanas? Não sei, acho que até menos. E aí, o Matheus Ganrot ligou pros treinadores dele lá na American Top Team e falou, eu quero a luta é minha. O cara chorou, cara. Quando o UFC ligou pro cara, confirmando que ele ia lutar com o Charles, ele chorou. Isso prova mais do que... Não é só dinheiro, vocês estão entendendo? Não é só dinheiro, cara. A luta é diferente, meu. A luta é diferente, mas ela não é diferente só pro brasileiro, ela é diferente pra todo mundo. Quem ama lutar, ama sair na porrada, cara, não tem essa. E o Charles, cara, falou, meu, ele agradece a Deus, ele louva a Deus todas as vezes, mas no final ele volta a ser brasileiro e fala assim, porra, que é Brasil, caralho. E é isso. O Charles quase finalizou no primeiro round, de uma forma brilhante. No segundo round ele começou a levar umas pancadinhas ali que me incomodaram de novo, cara. Tá, sabe, tipo,
eu não sei se é estratégia, mas, cara, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai machucando. E ele já tinha levado um nocaute brutal há poucos meses. Então não vou negar, cara. Quando esse cara ganhou, eu gritei, cara, num nível. O mesmo grito que eu dei quando o Poatan ganhou ali semana passada. Cara, que lutador que o Charles é, velho. Né? E aí ao final ele pedir pra disputar o cinturão BMF, pra mim foi cirúrgico. Pra mim foi cirúrgico, cara. Quem acompanha as lutas do Charles sabe disso, cara. Ele merece muito. O cara é um BMF foda. Foda. É. E, cara, mais do que merecido. A festa que o Brasil fez pra ele ali, meu. A festa foi linda. Na real é essa. A festa foi linda. O negócio foi absurdo. Enfim, finalizou. Mais uma luta, mais um carimbo na fuselagem, né? Pro nosso leão faminto. Ganhou o Performance da Noite, ganhou 50 mil doleta, prometendo que vai fazer uma churrascada na favela amanhã. E é isso, cara, e é isso. Charles do Bronx é Brasil sempre, né? E não podemos nos esquecer que nós já temos um cinturão garantido para o Brasil dia 25. A Virna Jandiroba e a Mackenzie Dern disputam o título, então são duas brasileiras. Então o Brasil termina com mais um cinto. Alexandre Pantoja, o GOAT do peso, indiscutível. No peso, pra mim, assim, ó, GOAT é só um, né? O John Jones lá, como todo mundo fala. Mas pra mim já tem que ter um GOAT por peso. Então Pantoja pra mim já é o GOAT desse peso. Aí nós temos o Poatan. O Charles vai ganhar o BMF na Casa Branca. Vai calar os americanos. O Charles vai ganhar o BMF na Casa Branca. Escrevam e venham me cobrar. Venham me cobrar. E Virna Jandiroba contra Mackenzie Dern. Eu já dei minha opinião lá no programa do Carlão. Do Carlão Barreto. Para quem não conhece, Fight Mode TV. Fighting Mode TV. Tem vídeo lá todo dia, tem uma conexão muito boa com o MMA, né? Pô, é Carlão Barreto, né, cara? Não tem nem que falar. Pra mim, o melhor comentarista do Brasil. Há anos, não é agora, é há anos, ele é o melhor comentarista do Brasil. O cara que coloca aí a sua posição de uma forma muito clara, muito explicada, de forma muito fácil de se entender, pra qualquer leigo, tá bom? E eu dei minha opinião. Cara, eu torço muito pela Mackenzie, tá bom? Eu gosto muito do estilo dela, o jeito que ela luta, a forma progressiva, não tem medo de porrada. Não tô discutindo que a Virna não seja assim, muito pelo contrário, tá? Eu acho que até a Virna tá num momento melhor, tá bom? Acho que a Virna tá tendo um momento melhor. Cara, mas qualquer uma que ganhar ali, velho, não tô nem aí, não tô nem aí. É Brasil, é isso que importa, tá bom? Amanhã temos o nosso podcast às 8 horas da noite, discutindo tudo aquilo que não foi discutido no UFC que aconteceu ontem. Tá bom? Então, galera, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Faz tudo aí. Isso nos ajuda absurdamente, tá bom? Agradeço de coração. Um ótimo domingo e até amanhã. Os